Iniciamos a nossa reunião deliberativa do Conselho de Centro do SEAV, nesse dia 25 de julho do ano de Nosso Senhor de 2018. Iniciando então com o item primeiro da convocação, que seria a aprovação da ata da reunião anterior. Há quem queira discutir a ata? E não havendo, então, fazemos a votação. Aqueles que concordam com a ata da última reunião, por favor, permaneçam como se encontram e temos a aprovação por unanimidade. Nesse ponto, item 2, expediente, o que abre uma deixa aqui para a nossa conselheira debutante, Fanny Wippel. Eu nunca participei de primeiro, já vou eu relatar para vocês. Sim. A sessão de expediente é o espaço onde os conselheiros podem eventualmente fazer inclusões em pauta, né? E talvez a senhora tenha inclusões em pauta e pode então anunciar agora. Eu falo só os números dos processos? Isso. Ou o conteúdo? E daí os que você está solicitando inclusão, eles vão para o final da pauta, eles são discutidos no final da pauta. Permanecem só os que você tem, segue a ordem normal daqueles que você já tem incluídos. Já estão na pauta, né? Mas ela tem que ir ali na frente, né? Acho que a Fanny vai começar em grande estilo, acho que vai monopolizar, né? Vai monopolizar. Então, mas eu não sou o mesmo assunto. Aqui pode usar a mesma para te ajudar. Tá, processo 2300 7099. Que é assunto? 2300 trata de solicitação de retificação de edital DG número 02/2018 PROCAP. Tem que falar o assunto, né? Isso. Para a ciência de todos, né? E o interessado também. 7099, interessado é o Thiago Venturi. É solicitação de participação em evento pelo PROCAPT. 8316, solicitante a Bernadette, para participação em evento pelo PROCAPT também. Lilian Freiner, processo 7098, também solicitação de participação em capacitação pelo PROCAPT. 8027, Daiane Dornelles, também participação em evento pelo PROCAPT. Eliane Bueno, participação em evento pelo PROCAPT, processo 8208. E o processo 8301, do Renan Thiago Contestrilho, participação em evento pelo PROCAPT. Então, fazemos solicitação à plenária para aprovação dessas inclusões em pauta. Aqueles que concordam com as inclusões permaneçam como se encontram. Então, temos aprovação por unanimidade das inclusões em pauta conforme relatadas. Alguém mais tem alguma questão relativa ao expediente? Não havendo, então, partimos para o item 3 da convocação, ordem do dia. Primeiro item, processo 4285/2018, interessado Fernando Schaeffer, assunto solicitação de participação de docente em evento, aprovado por área referendo em 8/6/2018, relator, conselheiro Tiago Luiz Schmitz. Beleza. Então, eu acho que eu peço licença para pular o histórico, porque ele é bem simples, né? Apresentação normal. Análise. O processo solicita a participação em evento técnico-científico por meio do Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual, PRODIP, edital DG 01/2018. O evento é o 11º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, que será realizado em Curitiba no período de 31/7 a 3/8 de 2018. O interessado possui artigo aprovado e será apresentado no evento. Toda a documentação exigida no item 5 do edital DG 01/2018 PRODIP foi apresentada. O interessado solicita o pagamento de passagens e diárias e, conforme o relato da técnica Ana Paula Correia, o interessado utilizará carro oficial para transporte e não solicitou pagamento de inscrição. Faço o exposto, sou de parecer favorável à participação do professor Fernando Schaeffer no evento supracitado. Há quem queira discutir? Não havendo, então, fazemos a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 2 da ordem do dia, processo 3249/2018. Interessado Paulo Edemar Bart. Assunto: solicitação de participação em evento técnico aprovado por área referendo em 27/4/2018,
Relatora conselheira Fanny Vittel. Bom, vou também pular o histórico, porque é bem simples, é apenas tramitação habitual, né? Só uma ressalva de que no dia 7 de maio foi publicado no Diário Oficial um aviso de inexigibilidade de licitação para a empresa onde eles vão fazer esse curso, porque tem uma taxa de inscrição, mas não houve necessidade de licitar conforme publicado no Diário Oficial. O processo está devidamente fundamentado e envolve os documentos necessários conforme o edital Procapte. Pela análise da COFTA, o servidor Paulo ficou classificado em segundo lugar entre os solicitantes do primeiro semestre, né, para participação em eventos, e o valor requerido para a taxa de inscrição, passagem e diárias ajusta-se ao recurso disponibilizado pelo Procapte em questão. Então, sou de parecer favorável à homologação. Há quem queira discutir? Não havendo, então fazemos a votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. E temos aprovação por unanimidade. Item 3 da ordem do dia, processo 3332/2018, interessada Vanessa Carla do Livramento. Assunto também, solicitação de participação de técnico em evento, aprovado por ad referendo em 27/4/2018, cuja relatora também é a conselheira Fanny. Só aqui fazendo a menção que a aprovação por ad referendo ela se deu em função de prazo. Ok? Então, é exatamente o mesmo processo do servidor Paulo, né? Exatamente o mesmo curso, as mesmas datas, passou pela mesma aprovação da COFTA, preenche todos os requisitos do edital. A diferença é que ela ficou classificada em primeiro lugar porque tem mais tempo de serviço que o servidor Paulo. E os recursos solicitados para diária, passagem e inscrição são os mesmos. Também sou de parecer favorável à homologação. Há quem queira discutir? Eu só queria fazer um esclarecimento. Porque assim, normalmente é o Paulo e a Vanessa que vão nos cursos, né? E a Dai também. Então, da direção de ensino, por que o Jonas não aparece? O Jonas realmente ele não quer, né? A gente combinou entre nós que a gente sempre, os 4 iriam, né? Mas o Jonas, ele abre mão de participar, então não é, o nome dele quase não aparece, porque ele realmente gosta de fazer cursos dentro da UDESC, não gosta de ficar longe de casa. Então, só para esclarecer que a Vanessa e o Paulo e a Day é os que mais têm aparecido aí para fazer os cursos, por uma escolha mesmo. Perfeito. Fazemos a votação. Aqueles que concordam então com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Tem 4, processo número 5603/2018, interessado Marcelo de Souza. Assunto: homologação do resultado das eleições para representantes técnicos e discentes para Departamento de Engenharia de Software. Relator conselheiro Paulo Edson de Lima. É com o senhor. Boa tarde a todos. Processo 5603/2018, origem do Departamento de Engenharia de Software, interessado Marcelo de Souza. Assunto: homologação do edital para eleições para representantes técnicos e discentes para colegiado pleno do Departamento de Engenharia de Software. Histórico: em 15/5/2018, processo autuado no SGPR. Em 18/5, a Direção-Geral do SEAB publica o edital da eleição sob o número 4/2018. Em 22/5, a Direção-Geral publica a portaria interna 32/2018, constituindo a comissão eleitoral para proceder à eleição. Em 11/6/2018, são homologadas as candidaturas. Em 19/6/2018, são realizadas as eleições. Em 16 de julho, sou designado relator. Análise. O presente processo prevê as eleições para os representantes técnicos universitários e discentes para o colegiado pleno do Departamento de Engenharia de Software, sendo uma vaga representantes técnicos para um mandato de 2 anos e uma vaga para representantes discentes para um mandato de 1 ano. O presente processo está devidamente instruído e foi aprovado em todas as instâncias do SEAB. A eleição cumpriu todos os trâmites previstos no edital de convocação, no Estatuto da UDESC e também no Regimento Geral da UDESC. Para a vaga de representantes técnicos foi eleita a chapa única, formada por Ana Paula e Lilian Freiner. E para a vaga de representante discente foi eleita a chapa única, formada por Jéssica Bernardi Petersen, titular, e Adroan Kovari Reine, suplente. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do edital para as eleições para representantes técnicos e discentes para colegiado pleno do Departamento de Engenharia de Software. Há quem queira discutir?
E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 6 da ordem, perdão, item 5 da ordem do dia. Processo 7247/2018. Interessado Carlos Alberto Bart. Assunto: homologação do resultado das eleições para representantes técnicos na COPTA. Relator também conselheiro Paulo Edson de Lima. Então, processo 727447/2018, origem Secretaria de Conselho de Centro, interessado Carlos Alberto Bart. Assunto: homologação do edital de convocação para inscrições dos candidatos a representantes dos técnicos administrativos na COPTA setorial da UDESC de Ibirama. Histórico: em 15 de 6 de 2018, a Direção-Geral publica a Portaria Interna 36/2018, constituindo a Comissão Eleitoral para proceder à eleição. Em 19 de 6 de 2018, a Direção-Geral do SEAV publica o edital da eleição sob o número 7 de 2018. Em 2 de 7 de 2018 são homologadas as candidaturas, em 3 de 7 são realizadas as eleições. Em 16 de julho sou designado relator. Análise. O presente processo prevê as eleições para representantes técnicos universitários, a representantes dos técnicos administrativos na COPTA setorial da UDESC Ibirama, sendo 3 vagas para membros titulares e 3 vagas para membros suplentes. O presente processo está devidamente instruído e foi aprovado em todas as instâncias do SEAV. A eleição cumpriu todos os trâmites previstos no edital de convocação e no regimento geral da UDESC. Para as vagas disponíveis no edital foram eleitas as seguintes chapas na ordem de classificação: Paula Demar Bart, titular, Iraci Dexec, suplente; Ana Paula Correia Vendaldo, titular, e Rafael Turnes Silveira, suplente; Thiago Venturi, titular, e Fanny Rippel, suplente. Diante do exposto, onde parecer favorável a homologação do edital de convocação para inscrições dos candidatos a representantes dos técnicos administrativos na COPTA setorial do UDESC de Ibirama. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Agora sim, item 6 da ordem do dia, processo NPP 2015020002639/2018, e é um número da plataforma do PPG. Origem SEAV, Departamento de Engenharia Sanitária, interessada a professora Helene. Assunto: proposta de projeto de ensino. Temos como relator o professor Marino, né, que não se encontra, e temos a satisfação de receber hoje aqui o nosso Professor, amigo conselheiro. só uma correção na pauta, é de pesquisa. De Os pesquisa. projetos dela, nesse caso, são de pesquisa. Ok, de pesquisa. Então temos hoje aqui o relato do professor Sérgio Mariano. É com o senhor. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui na posição de suplente do professor Marino. Deixou o relato aqui para que eu leia. Mas não menos importante que o titular, claro. Obrigado. No dia 16 de maio, o projeto foi instalado na plataforma. Dia 3 do 7 aprovado pelo departamento. Dia 10 do 7 também aprovado na comissão de pesquisa. Trata-se de homologação do projeto de pesquisa apresentado e devidamente aprovado nas instâncias anteriores previstas na legislação da UDESC. O projeto de pesquisa, intitulado Geoprocessamento aplicado ao patrimônio cultural, é coordenado pela professora Helene, e participam ainda os professores Douglas Emerson, de Laguna, e Veraldo Leisenberg, de Lages, e também um estudante voluntário do curso de Engenharia de Ibirama. Foram objeto de análise documental deste relator apenas a cópia das linhas de tempo, que está registrada lá na plataforma ProPG, na qual é possível identificar que se trata de um projeto de prorrogação sem mais informações. Passo ao exposto, o parecer é favorável à homologação do projeto de pesquisa sob coordenação da professora Helene. Muito obrigado. Há quem queira discutir? Só para deixar claro duas coisas. Uma é que a gente, a pedido da Corretoria de Pesquisa, não se abre o processo SGPE para evitar a burocracia. Então, na verdade, isso que há 2 anos atrás a gente fazia, que na verdade só nós fazíamos isso na UDESC como um todo. Então, por isso que é colocado só o número da plataforma, né? Em relação à homologação, só para que até o Renan entrou em contato comigo, que o Marino tinha dúvida em relação, é que na hora de como se trata de uma homologação,
A questão é só realmente saber se foi tramitado em todas as instâncias, né? Por isso que eu fiz foi um print da plataforma que lá tem um registro cada dia e o que aconteceu, né? Então não se entra no mérito que foi feito na comissão de pesquisa no departamento. Perfeito. A tendência é que, assim como o processo de pesquisa estão vindo, né, pela plataforma, os demais também sejam assim, tudo de forma digital, né? Para que não tenha impressão mais colocar na capa e a impressão, o processo físico, né? E que, exato, e que daí a gente possa estar acompanhando tudo pelo próprio SGPE, né? E visualiza toda a documentação. É que na pesquisa até os relatos eles estão na plataforma. É feito tudo pela plataforma. Mas nem todo mundo tem acesso, por exemplo, de extensão, não dá para ver. Sim. Né? Para entrar no SIGPROJ, só quem fez o seu projeto vai ter acesso aos nós da direção de extensão. Mas seria uma boa isso. Sim. E o número grande está longe de ser um problema. A gente puxa um fôlego, vai falando. Perfeito. Vamos então proceder à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 7 da ordem do dia é o processo NPP 201501003044/2018, também número da plataforma própria PG, origem SEAV, Departamento de Engenharia Sanitária, interessada novamente a professora Helene, proposta de projeto de pesquisa, certo? Que está hoje sob os cuidados aqui do professor Sérgio Maria. Okay. Bom, esse processo aqui, na verdade, ele é praticamente idêntico ao anterior, né? Só muda aqui as datas de publicação. As datas são as mesmas, dia 16 instalado o projeto, dia 3 do 7 passa para departamento, dia 10 passa para o conselho de pesquisa. Né? Os professores também são os mesmos, né? O professor Helene como coordenação, o professor Douglas Emerson de Laguna e o professor Geraldo de Lages. E também tem um estudante voluntário do curso de engenharia da UDESC. Né? Os documentos analisados também foram os mesmos, né? A única coisa que muda, na verdade, é outro projeto. Né? O anterior era o geoprocessamento aplicado ao patrimônio cultural. Esse aqui é o geoprocessamento aplicado ao... Esse é o da fotogrametria. Fotogrametria digital terrestre a curta distância para levantamento de documentos de bens culturais. Esse é o nome desse segundo projeto aqui. E o parecer também é favorável à homologação desse projeto. Obrigado. Quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permanecem como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Item 8 da ordem do dia, processo 6082/2018, interessado Paulo Edemar Bart, assunto plano de trabalho individual, relatora conselheira Marinês Luciaboff. É com a senhora. É o meu parecer. Fique à vontade. Fique lá na frente. Pessoal, assim, esses aqui são os PTIs provisórios, tá? A gente sempre aprova os provisórios, como diz a resolução, e a gente aprova os definitivos também, tá? Então, sempre tem uma mudança em relação aos provisórios para os definitivos. O que a gente fez esse ano, do semestre passado para eles, a gente fez uma análise de se aumentou ou não a carga horária com os substitutos do semestre passado para esse, né? Então, do semestre passado, 2018-1 para 2018-2, nós reduzimos 20 horas em contábeis, foi reduzido 20 horas de professor substituto, aumentou 11 horas lá em engenharia sanitária e diminuiu 22 horas em engenharia de software, tá? Em relação ao semestre passado. Então, nós temos alguns processos seletivos ainda para surgir, mas já estão contemplados aqui, né? E parecer favorável à aprovação dos PTIs provisórios. Muito bem. Quem queira discutir? Não havendo, aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Bom, nós seguimos agora para os itens incluídos em pauta, né? Ponto 9. Me desculpem, Professor Marcelo. acho que eu ando meio apressado hoje. E um substituto.
Item 9, processo 7653/2018, interessado Marcelo de Souza, assunto eleição para chefe de departamento de engenharia de software, relator conselheiro Diego Rafael. Então, boa tarde a todos. Se me permitem recuar o histórico, projeto para análise. Vamos lá. No dia 25 de junho de 2018, o então chefe do departamento de engenharia de software, Marcelo de Souza, emite a comunicação interna número 05/2018, na qual menciona que deixará a função de chefe de departamento a partir de 1º de agosto de 2018, em função do ingresso em programa de doutoramento. O subchefe Paulo Roberto Fará assina essa mesma comunicação interna, manifestando que não possui interesse em assumir a função de chefia, que seria o substituto natural. Para dar provimento ao processo eleitoral, o diretor-geral Carlos Alberto Bart assina a portaria interna do CEAV 037/2018, na qual constitui a comissão eleitoral, composta pelo presidente Thiago Luiz Schmitz, membro dos técnicos Ana Paula Windhausen e membro dos discentes Jéssica Bernardi Petersen. O edital 008/2018 abre então inscrições, fixa a data, horário, local e critérios para a eleição de chefe e subchefe do departamento de engenharia de software. A única chapa inscrita foi composta pelos professores Geraldo Menegas Varela, como chefe, e Adilson Valdic, como subchefe, cuja homologação da candidatura foi realizada no dia 5 de julho de 2018 pelo presidente da Comissão Eleitoral. A votação ocorreu no dia 17 de julho de 2018, sendo lavrada a ata e relatório circunstanciado que menciona a eleição da chapa única. Na análise deste relator, o processo eleitoral ocorreu dentro da normalidade e em consonância ao Estatuto da UDESC. Voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável da homologação do resultado final de eleição para a chefia do Departamento de Engenharia de Software. Há quem queira discutir, discordar, eventualmente? Pois não. Eu só quero deixar claro que essa saída do Marcelo vai em função do doutorado dele, que ele preferiu se dedicar no doutorado, e ele tinha mais um ano de chefe de departamento dele ali, então ele preferiu sair, se afastar da chefia, mas assumir as horas, as 12 horas de carga de sala de aula e se dedicar ao doutorado. E o Fará também não aceitou. E aí, como era a intenção do departamento, sempre quando foi, até o Carlos passou por lá, que nós fazermos um prodígio dos professores da chefia, não sobrou ninguém lá. Então não sobrou, ninguém se interessou daqueles que estavam ali em assumir o cargo de chefia. Falta gente corajosa, né? Aí até o esqueleto desembarcou, o esqueleto lá. Alguém tem que ser da comissão. Então daí ficou só um nome sobrando lá nessa época, aí foi lançado a candidatura. E fui feliz no pleito, né? Sim. Então tá aí ó. E já que foi mencionada a questão da coragem, já vou adiantando que ele é o único que bebe mate, o resto bebe chazinho. Eu e o Adilson, era dupla. Muito bem. Então, temos aprovação por unanimidade. Isso. Agora sim, né, temos os itens incluídos. Conselheira Fanny, sendo que o teor da análise deve ser similar para todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens, Com exceção do 10º. com exceção do 10º, certo. A senhora poderia então relatar agora o item 10, né? Fazemos a votação. Presumindo essa similaridade, né, dos demais itens, a senhora poderia ler o relato, o teor do relato, que tem a ver com a questão documental e disponibilidade de recursos, etc. E aí nós votaríamos em separado cada, né? Começar pela questão do edital, então. Sim. Tá certo? Então, eu vou ler o histórico desse porque é importante, tá? No dia 9 de março, esse edital do Procapt foi autuado no SGPE, foi aprovado pela COPTA, aqui no CEAR no dia 16 de março, aprovado pelo CONCEAR no dia 21 de março, e então ele foi lançado para nós técnicos, né? E alguns técnicos se inscreveram para o primeiro semestre e outros para o segundo semestre, para eventos do segundo semestre. Conforme 160 de 2018 da Coordenadoria de Recursos Humanos, o edital Procapt 2 de 2018 foi o primeiro praticado na UDESC Birama,
Por isso, a COPTA identificou a necessidade de adequação de um dos critérios de ranqueamento para evitar um grande número de empates. A alteração sugerida refere-se ao critério 7.2, que previa 10 pontos ao candidato para cada ano de tempo de serviço na UDESC. A solicitação é para que o edital passe a vigorar com o seguinte texto: 10 pontos para cada ano e 0,8 ponto para cada mês de tempo de serviço na UDESC. Esse critério já foi utilizado no ranqueamento dos inscritos do atual semestre, pois com o empate entre vários técnicos, não haveria como justificar a utilização do recurso do PROCAPT para uns e não para outros. Assim, entende-se que a medida proposta é pelo bem da administração pública. Sou de parecer favorável, então, ao critério utilizado e ao ranqueamento final, que ficou da seguinte forma: o Renan em primeiro lugar, utilizando todos os critérios que estão no PROCAPT, né? Ficou o Renan em primeiro lugar, Tiago em segundo, Bernadette em terceiro, Lilian em quarto, Eliane em quinto e a Daiane Dornelles em sexto. Aí o que aconteceu? A Dai é a única que vai ficar de fora do edital, porque pela pontuação ela ficou em sexto e o edital não vai conseguir, por questões financeiras, abranger a todos. Por uma questão, a taxa de inscrição, a gente teve um saldo de apenas R$ 209,00. E o curso que a Dai gostaria de fazer tem uma taxa de inscrição de R$ 650,00. Então, e diárias também a gente não tem mais recurso disponível, por isso que ela acabou ficando de fora do ranqueamento. Tá. Perfeito. Há quem queira discutir? Não, só fazer um comentário referente sobre o edital, né? É o primeiro que a gente faz para os técnicos, né? E o intuito foi nos mesmos moldes do edital Prodip, né? Quando a gente fez pela primeira vez também para os professores, né? Então esse primeiro ele sofre tipo assim uma adequação por ser o primeiro, né? E então quando a gente tiver o próximo ali já deve ter algum ajuste, que aqueles técnicos que foram contemplados no ano anterior, não pontuem tanto, né, quanto aqui, ou seja, se concorrer um técnico que não no ano anterior não foi contemplado, então, exemplo, a DAI está ficando de fora desse edital por não ter sido contemplada, então isso lá no ano que vem, no próximo edital, vai contar a favor dela também, né? Mas um dos motivos de ela não ter sido contemplada é que ela foi contemplada no ano anterior. Exato. E então, exato, daí eles já fizeram um ajuste nesse sentido também, né? Porque a gente não tem recurso para todos, né? E também a gente, para conseguir viabilizar esse edital, a gente também conseguiu um recurso junto com a Pró-Reitoria de Administração, né? E eles bancaram a metade do valor e o restante a gente bancou aqui no centro, né? Então, para a gente não ter sempre os mesmos tags. Antes a gente tinha alguns sempre pedindo, os outros acabavam não pedindo porque achavam que não tinha recurso, então eu acho que é uma maneira mais justa da gente tratar, né? Porque a gente tem feito assim com o edital Prodip, eu acredito que tem funcionado bem, pelo menos não tivemos reclamação dos professores, né? Então os técnicos vêm nesse mesmo sentido, né? E a ideia daqui para frente sempre a gente ter, né? Daí a gente já prevê isso no orçamento pro próximo ano, né? Já coloca esse recurso tanto pro Prodip como pro PROCAPT, né? Para a gente poder sempre ter. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu cheguei depois da... Falta muito para dar? Diária não tem mais recurso disponível, ela precisaria de diárias, né? A gente teve 7 agora nesse mês. 7 quartos. É porque lá... Ela pediu um curso que custa R$ 650,00 a inscrição e a gente tem só um saldo de 209. Passagens, a gente teria saldo para ela aí. Que ela gastaria 471 sobre os 5.398. O problema está realmente na inscrição e nas diárias. Né? Mas será que ela não aceitaria isso? Se fosse pagar a passagem e ela pagar a inscrição? Onde que é o curso dela? É que aí foge do edital, entendeu? Aí não é da minha sala. Não está previsto. Ela pode fazer um novo pedido se ela quiser, não?
aprovado foi, é só de viabilizar o recurso. Ela tá classificada. Quem está tratando disso é a COP, daí teria que ver com a COP. Porque a gente não pode fazer um aporte, né, de recurso, porque senão não tem sentido você ter um edital se, não, faltou, né, vou tirar recurso de outra coisa. Daí não tem sentido, né? E deslocar, Paulo, ali, por exemplo, da passagem para outros, teria como? Por exemplo, que sobra, por exemplo, numa coluna, jogar para outra, de repente? Teria que ver, dar uma olhada. Não, porque ele parece que sobra bastante. Mas pelo que eu li no outro parecer, 16 mil e alguma coisa foi recurso do centro. E os outros 16 mil foi da PROAD através de passagens diárias. Então eu acho que o recurso de passagens diárias vem da PROAD, pelo que eu entendi, não dá para mexer. Não sei. É uma questão de... Acho que essas questões também ocorreram já no edital dos professores, já não? Eu até estava lembrando, porque lembro até se foi de ônibus, daí oportunizou a Valkyrie ir no congresso, ela tinha ficado depois da sua classificação, daí como se foi de ônibus para o congresso da extensão, foi como, né? Talvez os técnicos poderiam pensar nisso, não, peraí, eu pedi as 3 coisas, eu pedi diária, passagem e inscrição. Mas o Paulo ficou de fora, então eu abro mão das diárias, por exemplo, e aí tu consegue ir. Então, eu sei que a COP ela está fazendo alguns tipos desse sentido de ajuste. Isso é por legal. isso que até possibilitou o Paulo e a Vanessa, porque a gente não pode antecipar recurso, né? Então na data anterior a gente tinha um recurso, né? E alguma coisa sobrou, mas eu sei que a COP algum tipo de recurso nesse sentido, eles fazem um ajuste, porque eu sei que o do Paulo e da Vanessa, que foi a Fortaleza, que eles estão lá, isso foi um bem caro, tipo assim, em torno, acho que de 3.500, né? Sim. Então, lá eu acho que já foi feito um sentido de ajuste, né? E provavelmente nesse aqui, para possibilitar todos esses técnicos aqui, então, são 6, né? Estão indo? São 6 estão indo. Então deve ter tido... 5, né? Já deve ter tido algum ajuste, tipo dependendo onde vai ser o deslocamento com carro oficial, que daí também já diminui passagem, alguma coisa assim. Mas enfim, aí teria que ver certinho com a COP, então quais os ajustes que eles fizeram, né? E de repente não foi possível fazer no DAI, assim. Também não... eu sei que uma questão que pesou é o fato de ela ter sido já beneficiada com capacitação no semestre passado. E ela... a DAI, inclusive, a gente sempre tem ela, tipo, semana que vem ela tem um em Florianópolis, esses que às vezes depende só de diário, coisa e tal, ela tá sempre indo, né? Mas o legal da DAI é o seguinte, que ela vai atrás lá da reitoria, ela busca lá. Tanto que eu assinei 3 papéis, esse aqui e mais 2 que ela está pedindo ir para congresso, assim e tal. Os outros 2 é a reitoria que está pagando. Inclusive, num outro congresso, ela vai ser uma repassadora do que ela aprendeu. Então, ela está fazendo isso bem bacana. Até ela vai dar um treinamento. Isso, ela vai dar um treinamento de um outro treinamento que ela fez. Né? Então, ela se preparou tudo e agora ela está começando a multiplicar o que ela está aprendendo. Então isso é bacana porque assim, tá trazendo retorno, né? Só ir lá no congresso, participar e depois, né, que tu agrega para o centro, para quem fica. Então isso é uma coisa que ela está fazendo bem bacana. Que eu não conseguia encontrá-la para parabenizar. Ok. Procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Agora, Fanny, nós entramos efetivamente naquela lista de itens que na verdade já está contemplado quando eu falei a classificação, tá? Perfeito. Porque todos eles estão dentro do que o edital do CAPT prevê, o que a COPTA avaliou realmente foi coerente, eles pontuaram conforme o edital, todos os documentos estão devidamente encaixados no processo conforme prevê. Tá certo. Então... É só para você aprova o ranqueamento aqui e aprova cada um desses, sabe? Perfeito. Aprova o pacote. Aprova o pacote. Ok. Ainda assim, né, para que nós venhamos a seguir o rito, né? Vamos então para o processo 8301/2018. Interessado Renan Thiago Campestrini, assunto solicitação de participação de técnico universitário em evento edital PROCAPT. Relatora Fanny. Quem queira discutir? O professor tem uma pergunta? Não, só uma colocação, eu não sei, feito para o Renan. Né? É que no PRODIP a gente faz o quê? Na verdade, no PRODIP a gente só passa o ranqueamento. E esses individuais, eles partem depois só para o administrativo.
Tá? seria. Eu não sei, de repente, só Também para pode uma ser. sugestão. Excelente. Que no código a gente passa. Porque o arrancamento é só Isso, daí simplifica só o caráter administrativo. Colocar uma Daí cópia pra- aqui, né? Isso, depois é feita uma cópia aqui, A cópia data. Da aprovação. encaminhada para os procedimentos. Dá pra Realmente fazer? é repetitivo. Dá para fazer como é feito no dos professores. Isso, sim. Perfeito. Tá. Pronto, já melhoramos no processo. Perfeito. Mas para a próxima, né? Hoje temos que votar já que são itens em pauta, Ok. né? Então, há quem queira discutir a participação do técnico Renan, não havendo aqueles, Eu não voto. aqueles que concordam, então... Eu sou contrário, mas eu não voto. Tá, ó, Tá de licença, professor. bem, então, já que ninguém se manifesta, fazemos a votação. Favorável, todos favoráveis, aprovado por unanimidade. Na sequência, o processo 7099/2018. Agora a participação do técnico Tiago Venturi. Alguém quer discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com a participação permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Seguindo, processo 8316, interessada Bernadette da Costa, França. Solicitação também pelo mesmo edital. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com a participação permaneçam como se encontra. Temos então aprovação por unanimidade. Na sequência, processo 7098/2018, interessada Lilian Freiner, para participação no mesmo edital. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com a participação da técnica Lilian permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Na sequência, o processo 8208/2018, interessada agora a técnica Eliane Bueno, para o mesmo edital. Há quem queira discutir? Em não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com a participação da técnica permaneçam como se encontram. Temos a aprovação por unanimidade. E o último item, processo 8027/2018, interessada a Daiane Dornelles, né, pelo mesmo edital. Aqui então fica basicamente a aprovação do ranqueamento, já que não houve... É que assim, ó, o processo dela foi homologado, aprovado normalmente. É que ela só ficou de fora por questão de recurso. Então, não tem nada que- votamos pela aprovação do ranqueamento também. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Temos aprovação por unanimidade. Ou seja, se aparecer recurso, ela vai também. Sim. Certo. E assim encerramos a ordem do dia. Comunicações pessoais? Alguém gostaria? Eu também me inscrevo. Só para comunicarmos, então, a gente está tendo a matrícula, né, dos calouros. Agora, a gente vai para a terceira chamada somente. A gente já fez a primeira, a segunda chamada. Sexta-feira vai ser a terceira chamada. Mas nós já tivemos 37 inscritos para contábeis. Está falando para o Diego, a gente só vai chamar mais 3. Né? Temos 33 inscritos em engenharia de software. Então, só vamos chamar mais 7, ou seja, a terceira chamada já vai fechar, começar as aulas já com o pessoal em sala, isso é bacana. Só que civil, a gente ficou surpreso que só 19 inscritos e não tem mais nenhum na lista. Então, 19 inscritos para engenharia civil. Claro que é uma turma, primeira turma, talvez o pessoal não está sabendo ainda. E 19 já é bem melhor do que 4. É, verdade. Tentando pegar uma perspectiva Sim. positiva, né? O que eu não perguntei para o Jonas, e depois que eu... Desses 19, quantos são de sanitária, né? Que daí assim a gente... Aparentemente nenhum. Eu já conversei com Isso ele. que eu vi não parece. então melhor assim. Um outro no meio perdido que eu não sei o nome. Porque inclusive a matrícula dos calouros, o pessoal do CCT assim está apavorado, todos os centros estão bem apavorados em relação à matrícula, porque é muito baixo. Ela está assim baixa em todos os centros. Até a pró-reitora mandou a pauta da reunião de quarta-feira, quarta é conceito, quinta então. E quinta-feira vai ser um assunto de pauta para a gente talvez que vai fazer, porque está bem baixa as inscrições. Para os nossos cursos, pelo visto, fechou, né? Mas tem cursos aí que tá... E aí a explicação deles lá, a crise, outras aqui, aí alguém lá falou dessa questão do ensino médio, né? Como teve o 9º ano do ensino médio, então jogou esse problema para frente agora os vestibulares, para 2019 é para regularizar.
Então, só para deixar vocês tranquilos que o centro está tranquilo. Nós tivemos aí o Jason na estrada por uns 2, 3 dias consecutivos com o carro cheio de flyers e distribuindo nas cidades da redondeza, na nossa região até Blumenau, né? Então, assim, a gente sempre faz o que pode, né? Aparentemente, né, já que é só a terceira chamada ainda, em tese, até a turma de engenharia de software deve fechar. Contábil está na melhor situação, só faltam 3 cadeiras, né? A decepção, né, talvez por conta da nossa expectativa, né, ficou na primeira turma de civil, né, apenas 19 inscritos, mas vamos esperar que lá em janeiro a gente tenha 40. Né? Eu acho que é uma característica do curso, que muita gente faz esse curso, é quem sai do ensino médio, né, bem novinhos. Então não teve agora, eles vão... Teve o próprio horário também, né? Talvez o próprio horário. Mas tinha 2 por 1, 3, quase 6 por 1 candidato lá no vestibular. Houve a classificação do passado, Era parecida a demanda dos 3 cursos, né? Sabe o que é de 2 conhecidas que eu tenho, uma delas tem 2 meninos gêmeos, e os 3 estudam no colégio Amônia, os 3. Eles fizeram para testar, e eles passaram. Sim. Então, acho que muita gente fez para testar. Sim. Né? Então, esse é um exemplo que só ali são 3. Né? E os 3 fizeram, os 3 passaram, e inclusive foram chamados, né? E não vieram fazer matrícula, eles estavam no ensino médio. Os nossos índices, né, nos últimos vestibulares, eles beiravam 4, um pouco acima de 4, sempre para engenharia de software e contábeis. A sanitária tinha aquele problema, dava 1,2, realizava 4 matrículas. Né? Agora, houve pelo menos uma procura de 2, alguma coisa, 2,56. Né? Infelizmente, não fechou a turma, mas a expectativa é que lá para o vestibular de verão a gente tenha sucesso. Mas, cara, você falou um negócio que é interessante, que nem quinta-feira eu vou lá na reunião dos diretores, vou esperar todo mundo falar, como sempre, os maiores começam falando e os pequenininhos vão se... Né? Vou olhar como é que está o cenário deles e vou falar que os nossos projetos de extensão que a gente tem feito, a gente tem caído na rua, na estrada aí, para fazer, divulgar os cursos, e talvez isso tenha diferenciado, porque nós fechássemos na terceira chamada, que já teve vezes que assim, era a 5ª chamada e o pessoal estão atrasando. Não teria uma mudança nisso, porque não poderia ser uma terceira chamada chamadão geral? Já é uma demanda de todos os diretores, mas a pró-reitora está vendo isso. Porque delas que não é bem assim, simplesmente antecipado. Tem toda uma questão do calendário acadêmico. Quem vai aprovar o calendário acadêmico com você? 2019, né? Talvez é uma coisa para ver se realmente o que ela disse está sendo contemplado, que é para adiantar, né, o vestibular. Mas por que se embarca, por exemplo, assim, fez uma chamada, fez a segunda, e aí na terceira todo mundo que ainda não foi chamado tem a possibilidade de vir e pegar uma vaga caso quem passou na frente dele não venha. Isso só favorece o calendário acadêmico, porque o aluno vai iniciar junto com todo mundo. É que assim, o nosso centro é pequeno, né? Eu até questionei a Vanessa até sobre isso. Porque nosso é pequeno, por exemplo, assim, eu não gosto de ficar a Vanessa me explicou assim, o nosso centro é pequeno, se chamar todo mundo da terceira chamada, por exemplo, os 20 que estão ainda, e chamar, nós conseguimos comportar aqui. Agora tu imagina lá no CCT chamar todos que estão ainda na terceira chamada, vem 100 pessoas para uma vaga. Mas eles vêm cientes de que pode ser que eles não consigam. Sim, só que daí assim, como organizar isso, porque é por ordem, né? Então assim, quem chega primeiro já é por fila. Chamou os 20 pela terceira chamada agora. Chama 20, só tem 3 vagas. Os 3 primeiros que chegar... Na verdade, não é por ordem de classificação, por exemplo, fulano de tal é o próximo da lista. Se encontra? Não. Então chama o próximo. Isso, exatamente. Não é por ordem de chegar. Não, claro que respeitando isso, eu não entendo também muito bem como é que funciona aquilo aí, mas a Vanessa, ela me explicou que não tem como chamar todo mundo na terceira chamada. Essa era O que nós pedimos para a professora Soraya é assim, no calendário acadêmico, fazer as chamadas antes de fazer as matrículas em janeiro. Isso foi uma demanda aqui do CIAF, que a Vanessa, o Paulo e o Jonas falaram o seguinte, em janeiro a gente está trabalhando. Quem está de férias são os alunos e os professores. Nós técnicos tiramos férias também, a gente organiza porque... Né? Mas a secretaria não, a secretaria é um período que tem bastante movimento e eles estão ali. Então por que não antecipar a matrícula dos calouros
antes e fazer tipo assim a quinta chamada na primeira semana de aula, ou seja, o aluno perdeu uma semana. Eles perdem quase um mês, né? Esse semestre passado foi quase um mês. Sim. Quase um mês por causa das chamadas. Então, aí ela anotou lá, a secretária anotou tudo, e que eles iam já prever para esse calendário acadêmico aqui. Então, eu não sei, eu não vi o calendário, mas é uma coisa que talvez a gente possa olhar, e daí na reunião de quinta eu já, eu vi lá no calendário, não está previsto isso. O que vocês estão fazendo, né, para atender essa demanda? Porque não é só nós. A ideia é Esse atraso na chamada dos calouros também perde para outras universidades. Sim, é o que tem acontecido. Pode fazer matrícula, se matricular lá, não vem para cá. E o professor Paterno lá do CCT, ele é um crítico assim, ferrenho, parece assim, que ele é contra tudo. Mas, sabe? Só que ele é um cara assim, que ele traz assim, e põe o dedo na ferida e fica ali até que não dá uma resposta dele, que ele, né, tudo bem, eu vou aguardar, ele não para de falar. E ele disse, lá no CCT, 2 motivos nós temos evasão. Um é o vestibular, a entrada do calor em sala. Por exemplo, nas engenharias, o cara já perdeu um mês de aula, ele já chega, já está, primeira prova. Não, tu vai ver que os monitores, monitor não é professor. Aí ele perdeu a aula, já foi mal, ele quer saber, eu vou tentar semestre que vem de novo. Daí ele vai embora, né? E a outra questão é que é aquela resolução que reprova 2 vezes seguidas ou não na mesma disciplina, por frequência. Ele bate de frente com essa resolução, só que ele está sozinho, porque todos os outros gostaram, né? Porque ela faz uma limpa, assim, aquele aluno que está aí só para manter vínculo, ele acaba indo embora. Reflete lá na evasão, então. Sensacional. Reflete na evasão tudo isso. Isso, reflete na evasão. Então ele diz, quer diminuir a evasão, antecipa a entrada do aluno em sala, do calor. Eu estava pensando, o 9º ano não é o equivalente ao 8º se começa um ano antes? E ainda teve essa adaptação enquanto eles já estavam, né? Cursando. E agora então o cara só entra no médio aos 15 para 16. Isso. 16 na verdade. É porque antes ele terminava, por exemplo, aos 17 anos ele terminava o ensino médio e já vinha para cá. Agora ele vai terminar aos 18, então ele ficou um ano a mais preso lá no ensino médio. E daí nós ficamos sem essa demanda. Né? Tinha turmas de terceirão com 9 alunos no ano passado, de gente que foi reprovando. Sim. Eu também, na hora que eu me falava, não. É porque eu lembro das propagandas que a gente via na TV, né? Que eles iam adiantar um ano, entra um ano antes. Não, com quem é pequenininho, vai começar lá, isso. Mas quem já Mas tem isso mesmo, eles começaram um ano antes e vão ficar um ano mais. Que foi o que aconteceu com o meu caçula. Entrou na escola, ficou no bico ainda quase. Vai ser um gênio de lá. Quase 20 anos estudando para chegar na graduação. Isso se não reprovar. Tá bom. Olha só, pessoal, os meus recadinhos são os seguintes. Nós vamos ter a formatura agora na sexta-feira, que vai ser no Caminhoneiros em Getúlio, pela absoluta impossibilidade de alocar em Ibirama. Então, pedi para os chefes para dar aquele toquezinho no departamento, para os professores, dar uma passadinha por lá, para fazer figura, sabe? Para participar nessa data que é tão importante assim para os formados. Tá certo? Sociedade Caminhoneiros, bem aqui pertinho, em Getúlio, né? Ô Carlos, não dá para talvez ir com a van, levar todos que vão trabalhar e quem mora aqui, que vai só para formatura e volta, para nós ficar aí, cada um com o carro, tu vai com o teu, como é que... Não, acho que até dá, né? Seria só questão de... Só que tem que ver o seu cupim. Pois é. Porque afinal estamos a trabalho, né? Não passei. Daí eu tô indo pra lá me acidente. Ele vai estar voltando na viagem, ele vai trazer a Marina, a Carol e a aluna que hoje viajaram para o congresso. E sexta-feira ele tem que buscar eles no aeroporto. Não vai dar então. Mais final do dia também. A gente teria que sair daqui, mas lá impede de pegar carro pequeno. Talvez com 2 carros pequenos. Sim, não há qualquer... Ele já reservou um, inclusive. Formatura principalmente. Ele já reservou um carro. Que daí vai nós da comissão, né? Pois é. Pegar um carro pequeno. Se organizar ainda. Eu acho uma excelente ideia. E falando em coisas excelentes, né? Depois de uma maratona de 3, 4, 5 dias, como o Renan e o Paulo Lima aqui ajudando a correr atrás de empresas e orçamentos, e mais uma maratoninha de 2 dias na reitoria, nós conseguimos o empenho do valor para demolição. Então temos uma empresa vencedora, vai ser a JC daqui de Ibirama. A gente negociamos com a empresa, né? E quem fez a negociação especificamente aqui foi o Paulo e o Renan, que foram lá em loco, porque lá na reitoria, discutindo a questão da verba, tal, a justificativa de não ser uma DL, a
a Projur estava muito reticente e etc, mas aí botando o Vinícius da Proplan na conversa, examinando lá as fontes, a gente descobriu que até um determinado valor, uns 33 mil, dava para ser uma DL. Aí acionei aqui os nossos amigos, eles correram lá na empresa e jogaram a real pro nosso amigo da construtora e disseram o seguinte: a menos que vocês possam orçar a demolição num valor que se encaixe no teto da DL, a gente vai abortar tudo e vai partir para um pregão. E ele aceitou, né? E aí, em função desse novo orçamento conseguido assim, a toque de caixa, aí na segunda-feira eu consegui o empenho do valor. O processo está tramitando, ou seja, temos aí um prazo, digamos assim, para cumprir aqueles trâmites burocráticos de reitoria, e vamos estar daqui a uns dias com o processo em mãos e vamos poder chamar a empresa para demolir. Aí vocês vão dizer: puxa vida, podíamos ter aproveitado o recesso. Impossível. Foi tanto percalço e questões que apareceram pelo meio do caminho que, assim, a tentativa foi até o último minuto, mas não deu. De qualquer forma, qual é a intenção? Essa fila de postes aqui que nós temos, a gente vai cercar tudo com aquela redinha, vai isolar aquele portão lá na frente por uns 3 ou 4 dias. Lá só vai ser permitida a entrada de máquinas e caminhões, abrimos a porteira aqui e por uns 3 ou 4 dias a gente vai ter que aturar um barulhinho, mas paciência, tem que ser feito, né? Então no pacote da DL nós conseguimos encaixar a demolição, remoção e ainda uma beiradinha para fazer uma reforminha e deixar o próximo bonitinho, né? Terminada essa fase, os nossos amigos da PH Engenharia estão trabalhando no nosso projeto de reurbanização, né? Eu não sei se eu já comentei, mas na última reunião dos diretores gerais, né, a reitoria projetou a planilha das obras aguardando o orçamento, e a nossa reurbanização está lá, né, com um valor prévio aproximado de quase 500 mil reais, tá certo? Então a coisa vai andar, né? Se os nossos amigos do PH que vão fazer tudo na faixa, né, também não dá para sugar muito a jugular dos caras, mas se a gente conseguir desencavar esse projeto rápido, né, a gente consegue ao longo do segundo semestre ainda dar os encaminhamentos e quem sabe ter ainda no segundo semestre um pregão que vá chamar uma empresa para fazer o cinturão verde, para pavimentar o estacionamento, para fazer uma guarita decente, um quiosquezinho e tal, e vai dar um ar bonito para o nosso centro, porque vai ficar tudo bonitinho, né? Para complementar a belezura do nosso centro, eu consegui também levar na semana passada, e aí a gente tem ali um grande empenho da nossa nova coordenadora de licitações, com a ajuda lá dos técnicos do administrativo, que nessa fase de treinamento ajudaram ela. Eu entreguei lá o nosso edital da obra, tá certo? Esse nosso edital da obra eu entreguei na CEPO na sexta, ele deve ter saído de lá na segunda, porque eu fiz um último ajuste lá dentro da CEPO na minuta de contrato, e ele agora vai cumprir um percurso que é PROAD, PROPLAN, PROJUR, e deve estar saindo daqui a uns dias também, pronto para ser publicado o nosso edital de continuação da obra. Lá na CEPO o pessoal até fez uma brincadeira assim, botou um desafio de fazer pelo menos uma medição esse ano. Eu aceito, né? Se precisar da gente, estamos aí. Então assim, daqui um pouco a gente vai ter o edital para publicação, né? Não sei ao certo se são 30 ou 60 dias na praça, 60 dias, né? Não é muito rápido, porque é 60 dias de publicação, 30 dias para recursos, ou menos que isso, enfim. Eu acho que ele deve levar para voltar da reitoria uns 15, 20 dias, né? Tá. E daí depois mais uns 60, e daí tem que torcer para correr tudo bem na licitação, né? Não, porque às vezes pode uma empresa questionar alguma coisa, e daí tu tem que abrir prazo, ou no próprio dia da licitação, alguém tem algum questionamento, né? E daí tu tem que estar abrindo prazo, e depois tu abre prazo de novo para se a outra empresa não ficou contente com a resposta, né? Então tem
essas questões, né? Mas, tipo, se conseguir cumprir tudo, né, é mais rápido, né? Mas sempre, geralmente, como é muito complexo, sempre surge alguma dúvida da empresa, alguma coisa assim nesse sentido, né? Pois então, e é isso, né? Então, finalmente a questão do edital da obra saiu, falta publicar, fazer o pregão, esperar que dê o menos problema possível, né? Para que a gente consiga, quem sabe, ou muito provavelmente, já assinar essa ordem de serviço ao longo do segundo semestre e ter alguém dando continuidade para o nosso prédio. Eu ia propor, isso até para, com relação às obras que vai ter aqui, fazer uma nota de esclarecimento, Assim, com postar no certeza. site e divulgar, pedir para o Paulo, por exemplo, divulgar no Face do ensino, ali na extensão, para os alunos, para os professores, O que a todo mundo gente, ficar sabendo. o que a gente precisa primeiro é ter o processo de volta, que a gente não sabe quantos dias vai Mas demorar. quando vier, E aí entrar em contato com a empresa e marcar o dia de início, para aí poder esse comunicado, dizer aqui no período de tal a tal, daí Vai estar Daí já acontecendo. serve para divulgar e esclarecer, né? Quem faz. Porque Não, senão dá será feito sim. uma conversa. Não, É claro. bem importante. Né? Fazer a comunicação, dizer por que é que as obras estão acontecendo. Que nem hoje lá eu estava vendo uma entrevista lá em Blumenau, os caras falaram por que o governo federal mandou 4 milhões e pouco para a prefeitura arrumar umas ruas lá. Daí a notícia assim, e as empresas ainda não foram indicadas. Daí o cara explicou, não, mas é que no serviço público tudo é muito demorado, nós abrimos licitação, né? Daí eu comentei com a Bruna, eu estou lá dentro, eu sei como é que é, o negócio é demorar, não é porque não está fazendo. Só que se não divulga e não comunica, as pessoas vão criando cada uma a sua historinha, né? Vamos Então caprichar na é divulgação. importante divulgar para conhecer. Acho que vai ter árvore ali também. Com certeza absoluta de 101,5%. É Há uma esponja. sombrinha no verão, né? Pra gente botar nas casas. Inclusive, claro que até agora é uma conversa prévia com o pessoal da empresa, da PH, um pessoal muito bacana e tal. Eles vão apresentar um esboço onde o estacionamento ele vai ser, claro, arborizado, né? Então daqui a uns 20 anos, daqui a 20 anos eu estou aposentado, não interessa Eu mais. posso Mas tirar um daqui a uns- cinnamon e trazer para cá. Porque cresce rápido, né? Um cinnamon. Não pode dar muita raiva. Então, assim, a arborização, claro, ela vai estar presente nesse projeto, sem dúvida. Tá certo? Alguma? técnicos. Oi? Os técnicos Os técnicos? novos. Ah, sim. Sim, Não sei sim, se sim. todos já sabem. Pois então, vamos aqui. Obrigado pela lembrança. Rolou a questão da transferência do Paulo Alves, que é o técnico do CAV, vindo para cá. Ele começa aí por esses dias. Próxima segunda-feira. Próxima né? segunda. Já tinha falado na reunião anterior. Né? Eu só não tinha data, né? Não tinha data. Já tem um setor para ele? Extensão. Vai ser extensão. Teu vazio. Assim, ó, nas conversas que a gente teve, ele é um cara muito proativo. Eu acho que ele vai render um bom caldo por lá. Aí existia uma outra pretensão, até foi homologado numa uma ou duas reuniões atrás do Conselho de Centro, que o técnico que hoje, ou até então lotado no SEJA, irmão da Poliana, ele fosse cedido para o SEAV. Houve lá umas primeiras conversas, né, onde o Rafael ele disse que estaria tudo bem lá para a transferência dele para cá. Depois, na última conversa que nós tivemos, a informação que ele deu é que a diretora não queria mais ceder ele ao longo do ano, e o que ficou naquela reuniãozinha, tá bom, Rafael, então vê lá, né, como é que, porque é uma parte que tu tem que conduzir e tal, e ficou por isso. De repente, de surpresa, né, saiu a portaria então de cessão do Rafael para cá, para o SEAV. Foi assinada pela Secretaria de Educação, lá no altíssimo escalão, né? Então, em tese, ele deve estar chegando aí também no início do próximo mês, né? Enquanto o Paulo Alves é servidor da UDESC e vem para cá com a perspectiva de permanecer aqui, com o Rafael é aquela mesma coisa que já foi feito já é feito em outros centros da UDESC, já foi feito com outros servidores da prefeitura aqui eventualmente, ou seja, é uma sessão para serviço que é renovada ou não ano a ano, né? Então ele já chega aqui com uma portaria que tem validade até dezembro deste ano, né? Com a pretensão de que possa ser renovada então para o próximo ano. E aí temos aí também essa adição aos nossos quadros, né? Vamos esperar que dê tudo certo. Serviço que não falta, né?
colocação o que não falta para essas pessoas. Então, dando tudo bem certinho, a gente vai ter mais 2 pessoas para ajudar a gente aqui nas atividades. E tivemos 2 inscritos também na vaga que foi aberta para o estágio de jornalismo, né? Que foi uma ideia da... Na verdade, ideia não, eu falei, eu não quero mais fazer comunicação, tô meio enjoadinha. Mas a ideia da Fanny foi o seguinte: será que não dá para conseguir mais uma vaga de estagiário, talvez para jornalismo, para a gente profissionalizar a nossa comunicação? Eu disse, não sei, vamos lá na reitoria. E aí conversei com o Fábio Napoleão, ele é um cara muito solícito e comprometido com a causa dos centros pequenos. Ele chamou o pessoal e... opa, tem um quantitativo aqui que ninguém pediu, beleza, que eu vou. Então ele cedeu essa vaga de estágio para nós e temos 2 candidatas, né? Então assim, em princípio a gente vai ter, de agora para frente, até mesmo é uma necessidade, porque a AB foi movimentada para coordenação de licitações. Eu tô querendo um galho, né? Não tô fazendo para vir fazer. Não, mas está muito bom. Não, tem muita coisa que eu não tô fazendo. Mas enfim, até porque numa das reuniões que a gente teve para fazer toda essa transição da Bernadette para o setor de licitação, a gente tinha conversado, né, Fanny, que não se criaria notícia, né? Eu não então atenderia-se as demandas, iria se atender, vai se atender as demandas dos professores, agendamento de entrevista e tal, mas não a criação de notícias. Sim. Então isso vai ajudar bastante, por exemplo, nisso que a professora Marinês acabou de falar. Também. Atualização de site, divulgar, por exemplo, uma nota sobre o que vai ser feito agora na questão da obra, ou na questão da demolição, que é importante, né? E muito importante também, nós vamos ter um profissional, na verdade até a coordenação mudou, vai ficar sob a direção geral, né? Para que a gente possa então ter alguém profissional, né? Falando assim, até parece que a gente está falando mal do trabalho da B, mas não é o caso. Mas vamos ter alguém da área, né? E especialmente dedicado para a gente botar na estrada uma estratégia profissa de divulgação dos cursos. Para chegar lá em janeiro a gente ter 4x1 de novo. Essa pessoa, por exemplo, pode criar vídeos bem legais sobre o vestibular, com o tempo e as ferramentas necessárias, ela vai dar uma... Exato. Circular pelas rádios da região, elaborar matérias, né? E a gente pode ter ali uma divulgação bem mais efetiva dos nossos cursos, né? Vamos esperar que a gente possa manter essa vaga de estágio por um bom tempo, né? 2 por cento sempre está sendo oferecido. Aí o que acontece? A gente tem esse estagiário de educação física com contrato até 19 de março do ano que vem, que a gente está repensando, entendeu? Porque eu acho que está sendo um pouco subaproveitado. Então, eu já conversei com o Lucas, o xará dele, que é o nosso Lucas da Extensão, para tentar dar um aproveitamento melhor do estagiário. Ele foi muito útil na época dos jogos e agora está O que me veio agora, nós estávamos falando aí das obras, talvez a gente poderia abrir uma vaga para estagiário em arquitetura e urbanismo, né? Porque daí tem aí o PH. Não fechou uma vez. Mas talvez, assim, divulgar, por exemplo, nós temos o curso de arquitetura e urbanismo lá em Laguna. Será que o pessoal que está se formando lá consegue estágio? Porque eu estava falando hoje, a Bruna fazia o curso. Mas se ele está de lá. Porque é difícil trazer um da unidade, né? Geralmente acho que o que vem é o que não. Mas assim, ele fazia o estágio obrigatório aqui dentro, né? Então, assim, vai ter o projeto, nós vamos ter o dinheiro e vai acompanhar, por exemplo. O problema é que para alguém estagiar, temos que ter alguém para coordenar esse estágio, né? Pela lei federal tem que ser alguém formado na área ou com comprovada experiência na área. Isso aí eu já que arrumo. Comprovada experiência na área. Já fiz um puxadinho lá em casa, Fiz a casa da sogra. Se eu mostrar a foto da garagem que eu construí lá em casa, você se cara. Tá bom? É isso? Legal. Beleza, pessoal. Até a próxima, então. Obrigado. Quem não assinou a presença, por favor, assim, os processos. Sim. Vai concorrer primeiro, não, 13